bora começar a falar da entrevista, da coletiva dada pelo Rafael Menin, para falar das dívidas do Atlético, dessas transações, para tirar as dúvidas dos repórteres. Para mim, choveu no molhado. Tudo que ele falou eu já sabia. Ô, Léo, eu acho que todos já sabiam. Eu tive a oportunidade de estar lá, né? Infelizmente não consegui perguntar. Por que, Sarinha? Haviam muitos jornalistas e tem uma fila, né, que é respeitada no momento. Não te Quando deixaram estava falar. chegando perto de mim, já estava 3 horas, né? De coletivo, estabeleceram um limite ali de que teríamos mais 3, 4 perguntas. Uma inclusa um direito de resposta, né? Que era o Silas, do canal Fala Galo, que estava atrás de mim, e foi citado, né, pelo Menin na coletiva, então ele queria esse direito de resposta. E aí um detalhe importante. A pergunta sobre recuperação judicial, que o Atlético optou por não fazer, né, e aí a gente não vai entrar no mérito aqui, mas é um dos pontos da SAF em que, quando o clube quer virar SAF, ele pode optar pela recuperação judicial, que é uma maneira de você negociar as dívidas. Equacionar, né, ali. Exatamente. E tal, claro. E aí essa pergunta surgiu 2 vezes. Na primeira, o Menin não respondeu, ele ignorou, seguiu o jogo. Mas aí tinham 2 perguntas junto com a da RJ. E depois surgiu ao final. E o Menin fala que ele optou por não fazer a RJ porque isso mancharia a imagem dele como um empresário que é, né, um bancário que é. Já que se ele escolhe, né, por fazer uma recuperação judicial, ele poderia manchar a imagem dele dentro do mercado financeiro. Isso realmente faz sentido. Só que sabendo que você é um cara grande do mercado financeiro, você vai querer se envolver com uma coisa tão perigosa que é um clube de futebol? Hoje, o Tiburcio fala que várias vezes, futebol não está sendo rentável para quem é dono. E às vezes não está sendo rentável para quem ainda é associação. Você entra nessa barca, você sabe que você corre riscos. Então, o Atlético hoje tem uma dívida acima de 1,3 bilhão, 1,3 bilhão é o que aponta o Atlético. E o Menin não dá uma solução, não dá um prazo, não dá uma perspectiva para a solução dessa dívida. Ele fala ali em equilibrar pratinhos, né, a questão da competitividade e das finanças. Mas nesse momento o Atlético está com os 2 pratinhos no chão, porque as finanças estão desequilibradas, mais do que quando era associação, e a competitividade, quando eu olho para o time do Atlético em campo, eu não vejo um bom time. O Menin já enxerga um bom time, daqui a pouco tem a sonora dele sobre isso. Mas assim, ele mesmo fala, não tem prazo, o Atlético busca um investidor, mas você não sabe dizer quem, você não sabe dizer quando, você não sabe dizer por onde, você não sabe dizer quanto. É sempre no campo da especulação, né? Então assim, precisamos de um investidor, tá? E aí, como é que tá a busca? Não tem ninguém? Tem alguém? Vocês que vão ter que fazer isso? Nós não tivemos respostas concretas, né? Tá muito abstrato. Teve um furo e ele não falou sobre o furo que teve. Tiburcio, sua opinião sobre essa coletiva? Bora fazer um balanço dessa SAF do Galo. Você que é um cara que conhece como ninguém os bastidores do futebol. Ô, Léo, eu tive lá... O assunto final de semana foi a coletiva de 3 horas do Rafael Menin. Então eu tive na GWM no sábado à tarde, o assunto era esse. Hoje eu tive no salão lá no Diniz, lá com o Lelão e com o Paulinho, que está apaixonado pela tia da autoescola, o assunto era esse. Aqui, eu acho que o Rafael foi muito, aspas aqui, eu vou colocar o crédito para a Sarinha, foi muito bem brifado para a coletiva, tá? Muito bem brifado. Brifado, gente, é preparado, tá? Ele foi preparado para essa entrevista pela assessoria de imprensa dele. Ou até pelo jurídico do Atlético também. Pela equipe dele, também, então. Pela equipe toda que cerca. Você nota que ele é um cara sério, que ele é atleticano. O meu filho um dia falou, estava no meio dos torcedores do América e ninguém sabia que ele era atleticano. Ele falou, o Galo faz isso. Ele falou, meu filho, você é atleticano, porque quem fala Galo é atleticano. E o Rafael cita sempre Galo, Galo, Galo. Você nota que ele é atleticano de berço. Não, isso é indiscutível, né? A paixão dele, do pai dele. Uma coisa que não foi citada na coletiva foi o furo que teve. O investidor Banco Master viria para o Atlético fazer um aporte lá de alguns milhões de reais. Eles não vieram e quando você tem um pacote e esse pacote não é coberto por verba, por dinheiro, furou. Eles contaram com o ovo na galinha. Antes da galinha. Então, foi um furo.
ele admitiu o erro, admitiu vários erros. Eu também acho que eles erraram muito. Agora, Rafael, Rubens, Ricardo, vocês quando assumiram, vocês sabiam que o futebol não dá lucro em Minas Gerais, igual o Pedro do BH. Isso não tem lucro. Será que sabia mesmo? Sabe? Porque os mercados são muito diferentes. O mercado financeiro, banco, construtora e outros negócios é muito diferente do mercado do futebol, porque no futebol não é só dinheiro que faz acontecer. Entendeu? Então você pode investir, monta um time maravilhoso, cheio de craques e não consegue fazer dar lucro. E aí, até Léo? acrescentando nisso, o Menin falou sobre a mudança da taxa Selic, que na época, quando eles entraram no Atlético, era 2 e hoje é 14,75, né? E também sobre aquela promessa dos 4 Hulks, né? Que à época só o Hulk ganhava 1 milhão. Hoje em dia você tem 4 jogadores bons para mediano que ganham 1 milhão. E detalhe, o ele mercado quer mudou. diversificar a responsabilidade. É igual quando você vai fazer um investimento, Léo. Você quer investir, você compra um apartamento, você investe em outra coisa, na poupança, nisso. Então, eles querem diversificar a responsabilidade da gestão do Atlético, com mais pessoas, para a jaca não ficar toda no colo dos 3 ou dos 4 R's lá. Que eu acho que são 3, na verdade. Rafael, Ricardo e Rubens, tá? O Renato, eu não escuto falar nada dele. Agora, se tem um cara sério lá dentro do Atlético, a meu modo de ver, e eu falo sempre isso aqui, chama Sérgio Batista Coelho, que é o presidente do Atlético. Ele é sério, esse eu assino em branco. Os outros eu não vou assinar porque eu não conheço, mas o Rafael, o Rubens, o Ricardo me parecem pessoas muito sérias, sabe? E eles têm responsabilidade com saber tocar isso. Porque, queira ou não, vai sobrar para eles. O pessoal fala que banqueiro não perde dinheiro, no futebol perde. Eu não posso falar porque eu não os conheço, tá bom? Ô Ailton, e aí? O que você me diz dessa entrevista do Rafael Menin? Do Rafael. Pois bem, quando eu tive o prazer, vou dizer o prazer de ouvir ali as perguntas dos nossos companheiros de imprensa, as respostas do Rafael, que não me deu tanto prazer assim, e eu tenho que confessar isso, para mim foi um mais do mesmo. Tudo aquilo que a gente já sabia, tudo aquilo que já foi falado durante todo o tempo, desde que eles assumiram o Atlético, em entrevistas do Sérgio Coelho, como foi muito bem citado pelo Tibúrcio. O Sérgio Coelho esteve aqui na TV, eu tive o prazer de perguntá-lo, eu conversei com ele aqui. Outras pessoas também ligadas ao Atlético. Então, para mim, não teve nada de inédito. Tudo aquilo que foi falado a gente já sabia. As perguntas dele foram muito evasivas, as respostas foram muito evasivas, foram muito panfleteadas, na minha opinião, ficou rosando demais, dourando demais a pílula. Não foram perguntas e respostas diretas. Até nas perguntas também, eu acho que algumas coisas deveriam ser mais diretas. Mas no frigir dos ovos ficou esse mais do mesmo, um reme-reme danado, ninguém explicou nada com nada, ou seja, o Atlético vai continuar com a mesma dívida, para a gente trocar em miúdos. Ele falou que a dívida é deles, a responsabilidade é deles, eles não sabem quando vão resolver o problema e o Atlético está dentro de um buraco. Mas como eu disse na semana passada, o Atlético continua sendo maior que esse buraco e que eles vão resolver. E caso seja necessário, vai enfiar a mão no bolso, vai tirar e colocar, caso não apareça esse novo parceiro. Agora, o Atlético hoje é viável? Não, não é. Quem vai ter que resolver isso? Ele. Ele é um dos donos. Até porque se não resolver, cai para ele pagar. Ele tem CPF lá, deixou enfim, claro. é dele. Ele deixou claro. E nós já falávamos isso aqui durante a semana retrasada, a semana passada, que o CPF dele é que vai resolver. E ele tem caixa para isso. Os caras são muito grandes. O Galo pode não ter dinheiro suficiente, mas ele tem. Ele tem muito. E tem um detalhe. Os bancos que ele deve vão vir atrás dele porque sabem como e de que forma fazer. Então, para mim, não há preocupação. O torcedor atleticano tem que se preocupar com o seguinte, é de baixar bastante o investimento no futebol e dos próximos anos. Eu não vou dizer nesse ano, não, porque eu acho que o time do Atlético ainda consegue competir ali do segundo escalão para baixo. Claro que para disputar título, esquece, gente, não dá. Mas dá para disputar um segundo escalão ali. Agora, nos próximos 3, 4 anos, eu tenho muitas dúvidas com relação à competitividade do Atlético.